crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula sobre a vida da Amy Carmichael. Nossa última aula, gente, está acabando a nossa história missionária. Vamos saber o que aconteceu na vida da Amy? Então, quando a Amy ainda era jovem, lá na Irlanda, ela ajudou um grupo de pessoas a construírem um abrigo. Seria para umas moças que moravam lá na cidade dela, que eram conhecidas como chales. Sabe por que elas conhecidas como chales? Elas usavam um chale de lã na cabeça e elas iam trabalhar na cabeça e até a cintura o chale delas. Elas se enrolavam naquele chale para não passarem frio. Essas moças, elas não tinham onde ficar, elas moravam na rua, elas moravam em abrigos, em lugares muito ruins. E elas faziam muitas coisas que Deus não se agradavam. Mas elas faziam essas coisas, sabe por quê? Elas pensavam assim, quem se importa com a gente? Ninguém se importa com a gente, ninguém se importa se vai acontecer alguma coisa ruim com a gente, ninguém tá nem aí pra gente. Mas quem é que se importa com a gente? Deus nos ama tanto, e Deus amava também aquelas moças. Ele nos ama tanto que mandou seu filho para morrer no nosso lugar. Mas elas ainda não conheciam sobre o amor de Deus. E a Amy e esse grupo de pessoas decidiram ajudá-las também. Elas também amavam essas moças. E elas decidiram construir esse abrigo para elas. E era um lugar onde elas podiam ser acolhidas. A Amy, ela queria ajudar mais essas moças. E nada melhor do que para poder ajudar mais elas, sabendo do que elas precisam, a Amy decidiu morar onde elas moram. A Amy alugou um quarto numa casa lá num prédio bem ruim, gente. O prédio era bem sujo, tinha bichos, tinha pulga, percevejos. E a Amy alugou um quarto lá para saber como é que elas viviam, como é que era a vida delas. E para tentar ajudar elas também, né? Para elas saírem dessa vida de pecado que elas tinham. E lá era um bairro bem perigoso. E a Amy ficou pensando, não, Deus me quer aqui. Ele quer que eu ajude essas moças, então ele vai me proteger do que tiver de perigo aqui nesse prédio, nessa redondeza, nesse bairro. Porque ela sabia que Deus estava protegendo ela. Ela pensava, não, Deus vai me proteger. Um dia, quando ela foi pegar o trem para voltar para casa dos pais delas, para ela fazer uma visita para eles, ela estava já no último trem, já estava bem mais próxima de chegar na casa dos pais dela. E juntaram-se um grupo de rapazes. Esses rapazes começaram a seguir a Amy. Foram seguindo, e a Amy percebeu que eles estavam seguindo, mas ela ficou pensando, não, Deus vai me proteger, não vai acontecer nada comigo. E a Amy foi andando, e esse grupo de rapazes começou a aumentar, e eles meio que começaram a cercar a Amy, e ela percebeu que ela estava correndo perigo, e ela falou, nossa, tá acontecendo agora, a coisa está ficando séria. E a Amy começou a andar mais rápido, e enquanto ela estava andando, uma mão puxou ela para dentro de uma casa. E a Amy entrou, viu assim, nossa, o que aconteceu comigo? Quando ela viu, era uma senhora que tinha puxado ela para dentro da casa. A senhora colocou uma madeira na porta e cobriu com um lençol. E a Amy ficou pensando, só um lençol para cobrir? E foi nessa hora que a Amy aprendeu a quinta lição. A quinta lição, ela aprendeu que Deus nos protege do perigo, mesmo quando a proteção dele é invisível. Mesmo quando você não tá vendo que ele tá ali do seu lado. Você já correu perigo algum dia? Você que é filho de Deus, fique sabendo que Deus está com você. Ele está cuidando, está guardando você, mesmo que você não esteja vendo ele ali do seu lado. Ele está cuidando de você. E você que ainda não é filho de Deus, que não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite para você também ter essa proteção que Deus nos dá. Muitos anos mais tarde, quando estava lá na Índia, foi um momento que não tinha nenhum lençol para proteger a Amy do perigo, e as suas crianças também estavam em perigo. Nessa época, a casa da Amy ainda era terra, era só um lugar. E ela tinha em volta uma varanda bem grandona. E no muro, ela tinha um muro de barro em volta de toda a casa, gente. Então quase não tinha proteção, porque o muro de barro também não protegia nada. E a Amy e as crianças eram guardadas por Deus. Deus guardava a vida delas. Não tinha acontecido nada. Mas tinha muita gente querendo o mal deles. Muita gente não gostava deles. Não gostava nem da Amy, nem das crianças dela. Um dia veio até a casa da Amy uma mocinha. Essa mocinha, ela não queria mais adorar os deuses dos indianos. E ela tinha pensado assim, eu vou ir para Dohnavur, eu vou encontrar a missionária e lá eu vou poder ser uma cristã. E ela fugiu para casa da Amy. Quando chegou lá, ela viu que a casa da Amy só tinha
um muro em volta, não tinha nem tranca. Ela pensou, nossa, como assim? Como é que eu vou ficar protegida das minha família? Minha família tá me perseguindo, eles estão com raiva. Não vai dar pra eu ficar aqui. E a Amy pensou, nossa, como é que a gente vai fazer? E Deus deu uma ideia pra Amy. Ele fez com que ela fosse até a torre da igreja, lá na vila. Elas subiram uma escada super velha, quase caindo com elas. E elas subiram bem rápido a escada e ficaram lá a noite inteira. E a família dessa mocinha começou a procurar, procurou. Eles estavam com muita raiva. Procuraram e não conseguiram achar. E a Amy lembrou da lição que ela tinha aprendido. Deus protege a gente mesmo quando essa proteção é invisível. Mesmo quando a gente não tá vendo que Ele está ali. E elas conseguiram ficar em segurança porque os parentes dessa menina foram embora. Coila, uma menina de 5 anos, também se juntou-se para casa da Amy. Os seus familiares ficaram com muita raiva e eles começaram a procurar a Coila. E a Amy sabia que se eles encontrassem ela, eles iam mandá-la de volta para o templo e aí ela ia sofrer muito. E a Amy teve uma ideia. Ela pegou, mandou a Coila lá para uns amigos missionários que ela tinha bem longe lá de onde eles moravam. E eles ficaram guardando ela, cuidando dela escondido. E ela só falou assim, quando tudo se resolver, você volta. Só que aí os familiares dela, sabe o que eles fizeram, gente? Eles acusaram a Amy de sequestro. E a Amy tinha que resolver essa acusação muito séria. E ela foi pro tribunal. E nesse dia ela escreveu no diário dela, todos nós podemos ser presos. E no dia seguinte, ela recebeu um telefonema. E ele dizia assim, caso de sequestro resolvido. A Amy não aconteceu nada com ela, Deus estava aguardando ela. E a Coila voltou para casa da Amy, deu uma segurança, gente. E a Amy percebia que Deus estava guardando a vida dela sempre. Ele sempre estava ali com ela e não estava deixando nada de ruim que acontecesse, nem a ela e nem as suas crianças. Mas a Amy não tinha um trabalho só com as crianças. O evento mais perigoso, mais marcante que a Amy teve foi com um adulto. A Amy, ela se encontrou com um ladrão. Ele era um famoso ladrão que tinha lá na Índia. Ele era tipo um Robin Hood indiano. E a Amy, ela se comprometeu a encontrá-lo, conversar com ele. Sabe o que aconteceu na vida dele? Ele era conhecido como Tigre Vermelho. E ele foi acusado por os policiais de cometer um crime que ele não tinha feito. E ele sabia que as pessoas subornavam os policiais, subornavam as outras pessoas também, para eles pegarem e acusarem uma pessoa que não fez nada de um crime. E ele ficou pensando, não, eu não vou passar por isso, eu não vou ir pra cadeia. E ele sabia que na cadeia também ele ia sofrer muito. Então, pensando nisso, ele fugiu lá pra montanha. E depois o tempo foi passando e ele começou a fazer o quê? Começou a roubar dos ricos e dar para os pobres. E ele ficava pensando, não, se eu tô dando para os pobres não tem problema, eu tô ajudando, né? Não tem problema roubar. E o Tigre Vermelho, embora ele tava achando que estava agindo certo, ele não estava fazendo o que era certo, ele estava pecando, ele estava desagradando a Deus. E você já fez alguma coisa que você pensava que era certo, mas no final você percebeu que você não estava agradando a Deus, você estava desobedecendo Ele? E a Amy, ela tinha no coração dela que ela queria falar sobre Jesus para o Tigre Vermelho. Ela queria poder encontrar ele um dia para falar sobre Jesus. E a Amy orou a Deus para que isso acontecesse. E Deus, que sempre nos guarda e sempre ouve nossas orações, Deus colocou no coração do Tigre Vermelho o desejo de se encontrar com a Amy, de ele conhecer a Amy. E um dia, quando ela estava lá na montanha inspecionando um lugar, uma nova construção, o Tigre Vermelho ficou sabendo que ela estava lá e foi para lá. Ele ficou observando a Amy junto com seus ajudantes durante 8 dias e ninguém percebeu nada. Eles foram se arrastando pela mata na floresta e ninguém ficou sabendo que eles estavam ali. E eles ficaram só olhando ali a Amy escondido. E quando ele viu que não corria perigo nenhum dele aparecer, ele foi escondido até a casa onde a Amy estava. E a Amy não teve medo de se encontrar com ele, viu? A Amy fez até café pra ele e pros 2 ajudantes que estavam com ele, viu? Nossa, a Amy estava muito corajosa porque ela sabia que Deus estava guardando ele. E ele contou toda a sua história. Ele falou até que a mulher dele tinha morrido de desgosto por causa do tanto de problema que ele estava causando. Gente, imagina isso. E sabe o que ele queria com a Amy? Ele queria saber se a Amy poderia cuidar dos filhos dele.
E a Amy pensou: eu até cuido dos seus 3 filhos, mas você tem que me prometer uma coisa. E o quê? Você tem que me prometer que você nunca mais vai usar uma arma para atirar em alguém. Só se for em defesa própria, mas você não vai matar mais ninguém. E aí ele pensou. Aí ele falou: então tá bom, combinado. E aí eles conversaram, ela falou sobre Jesus pra ele. Ele ficou até emocionado sabendo que Jesus tinha morrido para livrá-lo dos castigos do pecado. Mas o Tigre Vermelho pensou: hoje não, outro dia quem sabe eu aceito, né? E a Amy falou até pra ele: nossa, se entrega pra polícia, confessa as coisas erradas que você tá fazendo. Aí ele: não, eles vão me maltratar, eles vão me torturar, não vou fazer isso não. E aí o Tigre Vermelho foi embora. E 5 dias depois, a Amy ficou sabendo que o Tigre Vermelho tinha sido capturado. E quando eles foram capturar ele, eles maltrataram muito ele. Eles torturaram ele e seus ajudantes, seus comparsas. E o Tigre Vermelho foi parar no hospital. E a Amy foi lá visitar o Tigre Vermelho. Assim, a Amy foi lá porque ela sabia que Deus nos protege mesmo quando essa proteção é invisível. E a Amy foi lá no hospital, visitou o Tigre Vermelho, deu uma Bíblia para ele. Depois, quando o Tigre Vermelho estava melhor já, ele foi para a cadeia. E lá na cadeia, ele começou a ler a Bíblia que a Amy tinha dado, leu, ele viu sobre Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu numa cruz para nos salvar. Depois que ele aceitou Jesus, no dia seguinte foram proibidas visitas à cadeia. A Amy não conseguia mais vê-lo, ela só poderia mandar carta, e a carta só podia mandar depois de 4 meses, de 4 em 4 meses. E era muito difícil para o Tigre Vermelho, porque ele ficou muito tempo lá na cadeia, sendo que ele era novo na fé, ele não conhecia sobre Deus direito, ele sabia pouco ainda, ele tinha que aprender mais. E o tempo foi passando e chegou o dia do julgamento do Tigre Vermelho. E ele confessou seus pecados, né? Ele confessou o que ele tinha feito. Ele confessou seus crimes. E ele foi sentenciado. E ele ia ter que ficar lá na cadeia. O Tigre Vermelho não tinha noção de que Deus podia cuidar dele lá na prisão. E um dia ele decidiu fugir da cadeia. E logo em seguida começaram a aparecer alguns crimes lá, começaram a roubar. E o povo começou a culpar o Tigre Vermelho. Falava: é o Tigre Vermelho que tá fazendo isso. E aí me falava: não, tenho certeza que não é o Tigre Vermelho. Ele não tá fazendo mais esse tipo de coisa. Ele mudou a vida dele. Ele não é. Tem alguém fazendo e jogando a culpa nele. E o tempo foi passando e chamaram até a Amy, gente. Ela foi convocada por policiais para falar, para esclarecer se ela sabia alguma coisa sobre o Tigre Vermelho. Os amigos da Amy começaram a se arriscar para mandar cartas que a Amy escrevia do Tigre Vermelho pedindo para ele se entregar. Mas mesmo assim o Tigre Vermelho não aparecia. A Amy começou a colocar uma lamparina na porta da sua casa porque ela ficou sabendo que o Tigre Vermelho estava andando ali na redondeza junto com seus ajudantes. Aí numa noite a Amy vestiu uma túnica, escureceu seu rosto, colocou um lenço sobre a sua cabeça e saiu à noite para procurar o Tigre Vermelho na floresta. E ela foi disfarçada da floresta procurando ele. E ela conseguiu encontrar o lugar onde ele estava. E ela conversou com ele, falou com ele sobre Deus, o que estava acontecendo. E ele falou que não era ele que estava roubando, ele não estava fazendo mais isso, ele não fazia essas coisas. Tinha alguém querendo incriminar ele, jogando a culpa nele. E a Amy não sabia mais o que ela podia fazer para ajudar, porque eles dois estavam correndo perigo. E o Tigre Vermelho falou que ele nunca ia fazer isso, ele não ia voltar nem a roubar. E eles oraram e a Amy pediu para que Deus o ajudasse a fazer o que era certo. E um dia, enquanto a Amy orava, ela ouviu uns tiros. O Tigre Vermelho tinha sido encurralado pela polícia e ele estava atirando para o alto. E ele viu que tentando espantar a polícia, ele viu que não conseguiu espantá-lo e ele saiu correndo e desceu no barranco. Quando desceu no barranco, ele jogou a arma fora, levantou as mãos para o alto para se render, mas os policiais atiraram nele. Mas o Tigre Vermelho cumpriu a promessa dele, que ele não ia atirar em ninguém. As pessoas falavam mal da Amy, ainda mais depois dela ter essa amizade com o Tigre Vermelho, mas a Amy não se importava, porque ela sabia que Deus estava cuidando deles, estava protegendo eles. E a Amy lembrava das lições que Deus tinha ensinado para ela. Um dia ela foi inspecionar uma casa para alugar, e já estava ficando de noite, estava ficando escuro. Quando ela foi sair rapidamente daquele lugar, a Amy caiu num buraco, gente. Ela ficou 5 horas ali pedindo socorro e não apareceu ninguém. Depois dessas 5 horas apareceram algumas pessoas para ajudá-la. E quando eles colocaram ela numa caminhonete para levar ela para o hospital, e a perna dela estava quebrada.
E a caminhonete passou numa valeta e bateu a perna da Amy, que tava quebrada, gente, machucando de novo ainda. Quando chegou lá no hospital, a Amy tava com muita dor. Mas a Amy sabia que Deus tinha guardado ela. Porque se a caminhonete passasse um pouquinho mais do lado da valeta, eles iam cair dentro de um buraco. E tava chovendo muito e a água ia encher o buraco, eles não iam sobreviver. Por causa da queda, a Amy ela não podia participar mais ativamente do trabalho de resgatar as crianças. E ela sentia muita dor, ela quase não conseguia sair do quarto. Ela ainda orou pedindo para Deus que se fosse a hora dela morrer, que ela não sentisse tanta dor. Mas Deus disse, não, você ainda tem muito trabalho para fazer. A família da Amy lá em Dohnavur continuou crescendo. As pessoas que ajudavam a Amy, elas começaram a participar mais ativamente, começaram a liderar o trabalho de resgatar as crianças. E agora a Amy tinha outra tarefa a fazer. Agora ela tinha mais tempo, já que ela estava no seu quarto se cuidando, de escrever. Escreveu muita coisa. As crianças continuavam indo lá no seu quarto visitar a Amy para conversar. A Amy dava conselhos para ela, mas a Amy escreveu muita coisa. Escreveu de toda a história dela lá na Índia, que Deus estava guardando ela desde o começo, que do trabalho que ela estava fazendo de resgatar as crianças lá no templo. Ela falou sobre o cuidado que Deus tem para conosco, da fidelidade que Ele tem com ela, que Ele teve. Falou sobre as diferentes pessoas que ela conheceu, sobre as coisas que Deus tinha feito na vida deles. E no meio de tudo isso que a Amy escreveu, muitas pessoas ficaram sabendo do que acontecia lá na Índia, tanto dos costumes dele e do que eles faziam com as crianças lá no templo. E por causa disso, o governo indiano, ele mudou as leis. Ele fez uma lei que proibia vender crianças para o templo, que se a pessoa fizesse isso, ela poderia ser presa. E seus escritos levaram muitas pessoas a serem missionários, a quererem ser missionários. A Amy dedicou a sua vida para servir a Deus. Ela morreu com 83 anos. Ou seja, você já pensou como Deus quer que você sirva a Ele? Pode ser que você se torne um missionário em outro país, você se torne um missionário numa tribo indígena. Pode ser que você não precise sair para outro lugar. Pode ser que você sirva Ele aqui mesmo, onde você está. Mas Deus quer que você sirva. Não importa onde você esteja, não importa a sua idade, Deus quer que você o sirva. Se você já aceitou Jesus como Salvador, fale de Jesus para os seus amigos. E você? Vai servir a Deus com a sua vida? Vai servir a Deus essa semana? Você vai servi-lo hoje? Não deixe para amanhã, hein? E essa foi a nossa história missionária sobre a Amy Carmichael. Vamos relembrar nosso versículo? Nosso versículo está lá em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E esse versículo está em Efésios 2:10. Então nós está falando que nós somos criados por Deus. E por meio de Cristo Jesus nós somos salvos. E porque nós somos salvos, nós temos que fazer boas ações, nós temos que fazer boas obras para as pessoas. Lembrando que nós fazemos porque somos salvos. Nós não fazemos boas obras para a gente poder ir para o céu. Porque o único jeito de nós podermos ir para o céu é através de Jesus Cristo. Essa foi a nossa história missionária da Amy Carmichael. Espero que vocês tenham gostado da vida dela, que vocês tenham aprendido muito. Foi muito gostoso estar aqui contando a história da Amy para vocês, hein? Um beijo, estou com saudades de vocês, crianças.